Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 10º episódio do podcast Roteiro Livre. Diretamente aqui do estúdio R-Play, queremos dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E antes de apresentar o nosso convidado, quero também apresentar aquele que está sempre com a gente, Rodrigo Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Estamos juntos, estamos aí para mais um. Vamos lá, mais um então. E hoje, no 10º episódio, temos convidado. E eu tenho o prazer, amigo, colega, enfim, caminhamos juntos no mesmo ministério por um bom tempo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o pastor Daniel Machado. Seja muito bem-vindo ao Roteiro Livre Podcast. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Prazer, Rodrigo, né? E estou muito feliz e honrado de estar aqui contigo. Que bom, então. Já assisti os outros episódios, né? Já assisti alguns. Eu sempre falo isso para todos os convidados, né? Não é uma entrevista, mas a gente faz perguntas para nortear, né? E aí a ideia é a gente ouvir, né, a história do convidado, a história de vida desde, enfim, sua infância até, na maioria das vezes, até sua conversão, porque tem gente que se converteu ao longo, né? Não nasceu num lar cristão, né? E aí é interessante ver todo esse processo e para descobrir, porque muitas vezes o pessoal conhece o pastor Daniel, né? Mas e a sua trajetória, né? Sim. E aí isso, como é que é? Isso fundamenta, né, a caminhada de fé, onde as pessoas começam a saber da onde que veio Daniel, qual foi o processo, né? Sim. Até chegar naquela posição, né, que Deus o colocou. Então, Dani, hoje, né, tu é pastor, né, fundador da igreja Siga-me, né? Isso. Aqui em São Leopoldo. Mas até chegar aqui, então, teve processos, né? Sim, muitos processos, né? E além disso, você é um cristão, um exemplo de um cristão que se converteu em idade adulta, né? Isso, com 30 anos. 30 anos. Então, conte pra nós aí quem que era o Dani, né? Agora já partindo pra um mais íntimo, o Dani desde criança até no dia que entregou sua vida a Jesus, mesmo que foi lá com 30 anos, né? Sim. Como foi esse processo, esse percurso, como apareceu uma igreja na tua vida, no teu caminho, quem apresentou Jesus e tudo mais. Bom, eu nasci aqui em São Leopoldo, né? E meu pai cristão e a minha mãe parada no processo, né? Sim. Não sei qual é o melhor termo, desviada, parada, enfim. A minha mãe parada e eu sou o filho mais novo, né? Tem duas irmãs mais velhas, uma com 10 anos de diferença e outra com 7 anos de diferença de mim, né? Sim. Então, como meu pai também era militar, né? Minha irmã mais velha nasceu em Santa Cruz, a outra em Santa Maria e eu em São Leopoldo. E aí... Um em cada cidade. Um em cada cidade, com porque S, né? mudar... Todos com S. Verdade, não tinha me ligado. Sim. E aí, com um ano e meio, 2 anos, a gente se mudou para o estado de Roraima. Aí, por causa do trabalho do meu pai, né? Ele foi transferido para lá. E a gente morou lá até 87, eu acho, 88. Dá uns 4, 5 anos, assim. Então, mais ou menos, foi dos 2 anos aos Isso, dos 2 anos aos 5. 5 anos. Então deu uns 3 anos lá. Sim. Eu acho que eu fui pra lá em 84, final de 84, começo de 85 e voltei em 87 ou 88. Tanto que eu voltei, eu aprendi a falar lá, né? Eu voltei com sotaque de lá. Aí eu me lembro que tenho flashes de memórias, assim, né? Da cidade, porque eu era muito pequeno. Dos meus tios, quando eu retornei, me incitando a falar, né? Porque eu falava, quero não, gosto não, né? Vou de pés, dizer pra ir a pé e tal. Sim. Então eu voltei falando Roraima, acho que é roraimense, né? Não sei se é esse termo. E aí, e o meu pai cristão e a minha mãe não, né? E aí então, quando eu tinha 7 anos mais ou menos, o meu pai e a minha mãe, eles se separam. Sim. Então o cristianismo, ele foi sempre inserido pelo meu pai, né? Eu lembro dele trazendo bíblias para colorir. Eu me lembro dele nos levando na igreja. Ele frequentava a igreja da Quadrangular ali do trem. Ali não esqueci o nome daquela rua ali, mas é bem no trem ali. Sim. E só que daí tem essa separação e até por causa, né, da questão da religião, enfim, né, dele ser cristão e ela não, isso começou a dar divergências. Sim.
E aí ele se separa e ele é ordenado pastor na sequência ali. E a gente vai tendo um contato, assim, quinzenal, vamos dizer, com a igreja, né? Porque daí eu comecei a me desprender um pouco disso, assim. Sim. Porque o meu contato era mais com a minha mãe, né? E via ele a cada 15 dias. Eu lembro dele nos levar na igreja, mas também lembro de, na época de fliperamas, né? Nós esperávamos o culto começar, eu, o filho do pastor, e ficávamos ao fundo da igreja e fugíamos da igreja e ia pro centro ali jogar fliperama. Sim. Aí sabia mais ou menos que horário terminava o culto, voltava. Sim. Então, assim, eu tinha essa semente já lançada, mas não dava muita vazão. Não tinha frutificado. Aí, aos 15 anos, eu rompo, tem um processo de rompimento com meu pai ali, né? Por algumas questões familiares, de escolhas dele, e enfim. Não quero entrar muito nesse mérito, mas houve um rompimento dos meus 15 anos ali. E aí eu... secularismo total, mundanismo total, né? Uma vida completamente entregada, assim, a meus próprios desejos, né? Sim, sim. E aí começa um processo na minha família de conversões ali pelo ano de 2010. Em 2009 eu conheço a Suelen, né? Que é a minha esposa. Sim. Nós dois também Tu tinha mais ou menos quantos anos? 26. 26. Sim. Nós dois no mundo, né? Vamos dizer assim, né? Nós dois vivendo uma vida não cristã. A gente logo vai morar junto, enfim. E eu acho que em 2010 ali começa um processo de conversão na minha família, né? O meu sobrinho, daí ele já levou a minha irmã. Na sequência, eu acho que um ano depois a minha mãe se reconcilia. Sim. Aí a minha irmã mais velha volta de Florianópolis pra morar. A mais velha é a Rita ou a Lilian? É a Rita. A Rita é a mais velha. Ela tem 10 anos de diferença. Eu tenho 41, ela tem 51. E a Lilian tá com 48. 48. Aí ela volta de Florianópolis e também se converte. E na sequência a minha esposa, né? Por essa influência de convidarem para ir na igreja, vai ali ver um culto e tal. Sim. E a conversão da Suelen até é bem interessante, assim, que um dia a gente chegou do trabalho juntos e a minha mãe cuidava do Matheus, que é o meu filho, né? Sim. Ele tinha uns 4 aninhos. 2012 ele tinha 4 anos. E aí a gente chegou e a gente foi pegar ele para levar para casa e ele olhou para Suelen e disse assim, não, nós não vamos para casa. Hoje tu vai pra igreja. E aí ela disse assim, que igreja? Eu tô cansado, não vou pra igreja, não. Sim. E aí a minha família ali, que já tava nesse processo de conversando, disse, olha, é bom tu atentar, né? Às vezes Deus usa Deus tá usando a criança e tal. E aí ele insistiu, não, hoje tu vai pra igreja. E eu era avesso à igreja. Eu tinha pavor de igreja. Eu peguei e disse pra ela, ele tá falando pra ti, eu tô fora, eu vou pra casa. Né? Eu não quero saber. E... vai ter que ir tu sozinha. Vai ter que ir tu sozinha. Aí ela foi e realmente ela diz ali que naquele culto parecia que o cara conhecia toda a vida dela e trouxe uma palavra profética pra ela. E ela foi muito tocada, né? Sim. E ela começa então a frequentar a igreja. E eu dizia pra ela, tu quer esse caminho, vai, eu te respeito, mas eu vou continuar na minha vida. Né? Então, e começa esse processo, ela se converte. E da conversão dela pra mim, a conversão leva 8 meses. 8 meses. Ela se converte ali meio de 2012 e eu me converto abril de 2013. Sim. E nesse processo, o que começou a acontecer? Ela começou a ir nos cultos e eu ainda era da noite, ainda gostava dos meus pagodes, dos meus sambas e tal. Sim. E aí eu pensava comigo, bom, eu vou com ela no domingo e ela é obrigada a ir comigo nas festas, né? Uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra. Só que nesse eu ir nos domingos, alguns domingos, não todos, né? De vez em quando ir com ela na igreja, a palavra começou de algum momento me pegar. Né? Sim. Então, em 2013, ali em abril, tem um congresso do ministério que nós éramos, né? Da Rei Jesus. E ela já está bem inserida na obra, enfim. E ela vai cantar num coral.
uma apresentação de coral, e nós tínhamos passado, cara, eu passei o dia todo tomando cerveja aquele dia, bebendo, enfim. E ela disse pra mim, eu gostaria que tu fosse lá me ver, né? Eu disse pra ela, tá, me diz o horário, que no horário certo eu chego lá, eu não vou ficar lá, né? Sim. Ela disse, não, tipo, 19 horas eu vou cantar. Eu peguei acho que ela foi com o carro, eu fui com a moto, peguei a moto, enfim, e fui lá pro Caique, lá, né? Era lá no Caique, lá no Jardim Viaduto, lá, sabe? Na Glória, lá. Sim. Os eventos eram lá. E eu cheguei lá, cara, eu lembro que eu sentei, assim, e aí eles tinham trazido aquela cantora Cristiane, ó, que era da Quadrangular também, acho, né? Eu não me lembro de Porto Alegre. Mas, enfim, ela era uma cantora que, não sei como é que ela, se hoje ela tem uma fama, assim, ou não. Sim. Mas eu me lembro que ela era um pouco famosa, assim, na época, né? Fiz saber depois, né? Não sabia naquele momento. Sim. E eu sentado ali, e ela ministrando, e falava, eu vim de um presídio, cantei no presídio, cantei em tal lugar, e teve cura de câncer, e teve cura de não sei o quê. E eu, cara, rindo, debochando, dizia, meu Deus, essa mulher é louca. Da onde? Cura de câncer, por causa que ela cantou e tal. Bem incrédulo, muito incrédulo. E era 19, 19h15, 19h30 e nada da Suelen ir da minha esposa ir pra apresentação dela. E eu comecei a ficar irritado, né? Sim. Só que o que eu me questiono hoje, né, conhecendo a palavra, assim, conhecendo o poder de Deus, cara, por que eu não fui embora, né? Se eu tava irritado, era só eu ir embora, né, cara? Não, mas eu fiquei naquele ambiente, mesmo irritado, mesmo contrariado, mesmo debochando, eu fiquei naquele ambiente. E aí eu me lembro que, resumindo, ela foi cantar 2 horas depois, era 21 horas, quando ela entrou. Quando ela entrou pra cantar lá no coral, lá. E eu subi, né? Tinha umas arquibancadas, eu fiquei lá no fundo já, porque eu já tava muito indignado, mas não ia embora. Sim. Aí ela começou a cantar lá com o coral, enfim, eu me lembro que eu ainda também, bem natural, assim, né? Olhava pro coral, e o coral ele tinha uma coreografia que foi montada, assim. Eu me lembro até hoje, assim, que todos pegavam uma bandeirinha e tinham que fazer todos para um lado e todos pro outro. Aí tinha 2 senhorinhas que faziam o contrário. Sempre tem. Aí tinha todo mundo pra lá e as 2 senhorinhas pro outro lado, né, cara? E eu ficava pensando, bem natural. Quem é que deixou essas senhoras participar desse... Não estão vendo, estão fazendo errado, porque aqui não tira, porque né, não tinha essa consciência de igreja, de inclusão, de amor, de paciência. Entender, não. É o jeito dela. Bandeira pra um lado. Todos iam pra um lado e só as 2 pro outro, bem parceiras. Eu digo, ninguém tá vendo, por que não tiram, né? Eu pensava. Eu me lembro que aquela foi a primeira música, e aí veio mais uma música e veio a terceira música, cara. E aí foi algo sobrenatural, assim. Eu me lembro que começaram a cantar uma música da Aline Barros, né? Prostro-me diante da cruz. E, cara, aquilo veio com um impacto, assim. E eu comecei a chorar. Chorar. E eu fiquei, meu Deus, por que eu tô chorando? Eu, na época, eu era meio metido a machão. Deus risco. Não, Deus e tinha um pessoal que eu conhecia mais embaixo, assim, os caras vão ver eu chorar aqui, meu. Mas eu não conseguia parar, era compulsivamente. E aí, passou aquele momento, e ali eu já fiquei conturbado, assim, né? Fiquei... Sim. O que tá acontecendo comigo, né, cara? Aí veio a mensagem, eu não lembro da mensagem, sinceramente, assim, mas eu lembro de terem sido lançadas 3 profecias. E a última profecia, ela veio de encontro, assim, aquilo que eu tava vivenciando, né? Sim. E eu não entendi o que era profecia, né? Sim. Né? Não tinha conhecimento, né? Então, terminou ali o evento e tal, eu cheguei no pastor, né? Disse, olha, o senhor falou 3 coisas ali, assim, que não tinha a ver com o que o senhor tava... Não era dentro da mensagem, né? Sim. Dele, são profecias. Eu digo, a última dele, a última era pra ti. Daí eu comecei a cair no choro de novo. Né? Sim. Porque eu lembro até hoje, assim, Deus dizia assim, o que tu tem procurado no mundo, tu não vai encontrar. A paz que tu necessita tá em mim, e eu tenho te livrado da morte.
Sim. E eu fazia, naquele período ali, eu fazia um extra. Eu tinha um negócio próprio, eu tinha uma lavanderia ali no Jardim América. Sim. E eu fazia um extra na noite de segurança em casa noturna. Sim. Então eu me lembro que em uma das casas noturnas, em 15 dias isso tudo aconteceu, tá? A gente tirou um rapaz pra fora, esse rapaz foi embora e voltou com um carro cheio, cara, de gente e desceram armados. Eu era da portaria, só que os caras não atiraram. Chegaram botando uma banca e alguns outros seguranças vieram e tudo foi resolvido na conversa. Sim. Tinha uma outra casa noturna também que eu fazia, que essa tinha menos segurança, a gente eram 3 só. E eles não gostavam que revistassem, porque é uma casa que só entrava gente de 30 anos pra cima, enfim. Acho que era uma coisa que o dono, assim, queria ter uma coisa mais... Só que, claro, trazia risco, né? Sim. Não podia ter revista, nada. E, enfim, daqui a pouco me chamaram. Eu também ficava na entrada, assim, me chamaram no rádio e, tá tendo uma discussão aqui dentro. Aí eu cheguei lá, era 2 gigantes, assim. Era um cara muito alto e de academia, assim. E um outro cara obesão, assim, bem forte também. Bem grande, assim, bem forte. E os dois num bate-boca, assim, e num ambiente em que eles tava cheio de garrafa, assim, né? Sim. Eu disse, se estourar uma briga aqui, não tem segurar esses dois, né? Com pouco segurança. Assim. Se arrebenta. E eu me lembro que eu dei uns 2 passos para trás para analisar a situação e esse cara tava armado. Esse cara mais forte, mais alto. Sim. Ele tava com um 38 aqui atrás, assim. E eu também fiquei, meu Deus, cara, se der uma treta aqui, vai dar. E aí, do nada, aquilo acalmou. Sim. Do nada, a gente conseguiu conversar, acalmou, os dois se abraçaram e acabou ali. Sim. E aí, a última situação foi no sábado, antes desse domingo, que houve o meu começo de conversão ali, né? Sim. Eu estava nós abrimos a lavanderia somente pela parte da manhã. E eu tava sozinho lá, era eu e minha irmã de sócio, né? Então, cada sábado um ficava, eu tava sozinho lá. E entrou um cara, assim, sem camisa, um cara drogado, assim, de rua, assim. Sim. E esse cara entrou, cara, não sei de onde ele puxou de dentro da bermuda uma faca desse tamanho, assim. E ele olhou pra mim e disse, se eu quiser te assaltar agora aqui e te matar, só vão te achar de tarde, só vão te achar. E eu fiquei, que legal, que informação boa. Obrigado pela informação. Não, fiquei muito feliz com a tua informação. Muito obrigado, agora eu vou me prevenir agora. E ele, assim, com aquela faca, e eu... Cara, eu nem lembro a minha reação. Eu acho que eu fiquei parado, não sabia nem o que dizer, né? E aí ele pegou aquela faca e guardou e começou a conversar comigo, cara. E terminou me dizendo assim, cara, gostei de ti. Eu legal, vou começar a cuidar aqui do teu negócio, ninguém vai botar a mão aqui, não sei o quê. E eu, tá, né? Obrigado. E aí, no outro dia, eu recebo essa profecia, né? Eu tenho te livrado da morte. Pai, veio na minha cabeça. Tudo isso aconteceu em 15 dias. Sim. Eu disse, meu Deus, cara, Deus tá falando comigo. Só que não foi algo imediato, assim, né? Eu comecei a ponderar a minha vida. Sim. Comecei a ver, mas vou ter que abrir... Aqueles questionamentos, né? Assim, vou ter que abrir mão disso para viver o evangelho. Sim. Aí fui conversar com o pastor Fernando, né? Que era pastor lá na igreja lá também. Aí eu sentei com ele e disse, pastor, eu não tô pronto para abrir mão de amizade, para abrir mão da vida que eu tenho, né? Para viver essa vida. Ele disse assim, mas tu não precisa fazer isso, cara. Tu tem que vir, né? Vir e deixar Deus falar contigo. Se for abrir mão de alguma coisa, Deus vai ministrar contigo. Tu não precisa largar nada. Continua vivendo tua vida. Vai ser tipo ao natural sem ser um fardo. Isso aí, sem ser uma imposição. Né? E aí eu me lembro que levou mais uns 15, 20 dias assim, eu esperava todo mundo ir embora da lavanderia, fechava a lavanderia e botava o louvor da Aline Barros, cara. Sim. O mesmo? Chorava, o mesmo. Sim. E chorava. E aí eu comecei, nós tínhamos 2 pendrive no carro, assim, né? O pendrive meu, de músicas seculares, e o pendrive da Suelen, com músicas cristãs. Então, quando ela tava só ela no carro, ela escutava. E aí comecei a deixar o pendrive dela, assim. Sim. Comecei a ouvir mais louvores. Ela entrava no carro, você tá ouvindo louvor? Tem 1 ou 2 músicas aqui que eu gosto. Eu gosto daquela batida, daquela música. E aí foi, cara, eu sei que deu uns 20 dias, assim, eu fui num culto, assim, e também foi muito tocado.
Sim. E aí eu tive que ir lá e fazer a minha confissão, né? Dizer, eu quero aceitar a Cristo. Sim. E a partir dali a minha vida começou a mudar, né? Passo a passo. Começou a mudar passo a passo. Abril de 2013, vai fazer 12 anos. Sim. Bem, a gente viu todo esse teu processo de conversão e tudo mais, mas a partir da conversão, não tinha expectativa nenhuma de pastorear, não, né? Imagina. Nenhuma. Converteu, tu não queria nem estar lá na igreja, depois foi todo um processo, mas tipo assim, qual foi o dia que tu sentiu o chamado pastoral na tua vida e que começou a queimar dentro de ti, tipo, não, Deus tem me chamado para cuidar de outras pessoas, né? Sim. Também não apenas guardar o evangelho para mim, mas Sim. também ministrar na vida das pessoas. Foi um processo ou foi tipo dia? Acho que foi um processo, cara. Porque eu comecei assim... eu comecei a ir na igreja ali, daí comecei já a querer fazer... Logo já quis o batismo, né? Sim. Um mês depois eu fui me batizar. E aí eu comecei a produzir dentro da igreja também, né? Entrei para esse grupo de coral, toda a minha família Sim. tava, né? Eu disse, posso entrar aqui. Sim. E ali no coral, a pastora chegou e disse, Deus me deu uma visão de tu cantando. Eu disse que eu nunca cantei. Eu falei pra ela, nunca cantei. Ela, não, mas Deus me deu uma visão. Daí eu procurei o Jefferson, né? Sim. Pra me ajudar, que eu nunca tinha cantado, pra começar a me dar algumas aulas e tal. Sim. E ali eu comecei a cantar também, e um mês depois montaram um grupo de louvor dentro da igreja, e o líder lá chegou e disse, eu quero que todos... Cara, vocês estão loucos. Eu nunca cantei, nunca fiz... Não, mas Deus tá falando ao meu coração. E eu entrei primeiro na parte do louvor, assim. Sim. E eu acho que começou a ter essa... E aí veio profecias, né? Vou te levantar como um pastor, vou te levantar, e eu pensava assim, tá, beleza. Ok. Obrigado ótimo. Pela informação. Não tem como isso acontecer, né? Só que eu comecei em 2015, o líder do louvor sai, né? Ele deixa a banda e ele pede, né, para eu ficar à frente. Sim, liderar. Então eu comecei a liderar aquele grupo de louvor ali, né? Que é o grupo que a gente tem até hoje. E, cara, eu comecei a cuidar daquelas pessoas. Sim. Assim. E ali eu acho que começou a despertar a questão do cuidado. Eu tinha ali 6, 7 pessoas para... Sim, Então eu comecei a pastorear aquelas pessoas, Sim. mesmo não sendo pastor, né? Sim. E comecei a mergulhar em Bíblia, mergulhar em conhecimento, em leitura, enfim. Começar a trazer uma palavra antes dos ensaios. Isso começou a aflorar dentro de mim. Sim. E eu acho que isso foi sendo evidenciado dentro da igreja, e aí Sim. me chamaram para fazer, que chamavam de libertação, né? Mas era um acompanhamento, um discipulado, assim, né? Com as pessoas. E cuidar dos homens dentro da igreja, assim. Então eu comecei a aconselhar homens, né? Fazer esse trabalho mais próximo. E ali começou a expandir também. Então não era mais só o grupo de louvor. Sim. Mas eu também comecei a cuidar de algumas pessoas. Então essas pessoas já não ligavam pro pastor, né? Ligavam para mim. Sim. Para eu ir acudir elas, né? Para eu ir conversar com elas, fazer visita. E isso começou a nascer. E eu sempre fui assim, desde que eu me converti. Cara, o que Deus me mostrar para ir fazer, eu vou seguir esse caminho. Sim. Entendeu? Eu não vou ficar, eu quero isso. Cara, o que Deus colocar a plataforma na minha frente ali, eu vou caminhar por ela. Sim. Né? Então eu não vou... Então eu comecei e tudo... E entendi também que se Deus te dá algo, tu precisa também investir naquilo, né? Sim. Então eu dar o seu melhor. Dar o meu melhor. Então eu busquei leitura, oração, jejum. Aí quando abriu lá a teologia lá na igreja, que tu era o professor, fui fazer, né? E tudo aquilo que eu posso agregar de conhecimento, aquilo que Deus está me dando, eu tenho que... Eu vou abraçar. É aperfeiçoamento. Né? Exatamente. E aí, em 2018, a igreja lá, Jesus, tinha uma congregação na Charlau, né? Sim. E o pastor de lá foi embora para Santa Catarina. Sim. E aí os pastores vieram em mim e disseram, olha, teu nome foi levantado para cuidar de lá. Sim. Aí eu dei um nó na cabeça, né? Eu disse, não. Sim. Pastor não, tá louco e tal. Então eu vejo que foi muito rápido, sabe? Sim. Assim, foi em 5 anos... eu fui
eu cheguei ao pastoreio, sabe? Em 5 anos, do dia da conversão até... Isso, eu converti em abril de 2013 e junho de 2018 eu já estava pastoreando já. Eu estava assumindo uma igreja. Sim. Do ministério, né? E sendo ungido pastor, assim. Mas não foi algo assim, eu não posso dizer assim que foi algo que... eu entrei no evangelho, eu quero isso. Foi tudo Almejando, assim... foi tudo aquilo assim que Deus foi direcionando, pessoas foram me mostrando ou falando da aptidão, enfim, da vocação. Sim. E claro, é aquela palavra, Deus coloca o desejo e realiza o efetuar, né? Sim. Então, um desejo dentro de mim também foi se crescendo e as coisas foram acontecendo. E eu fui buscando também por aquilo que Deus me mostrava. Sim. Foi bem interessante que tu falou que Deus ia colocando a plataforma e tu ia caminhando, né? Uhum. E em todas as oportunidades que ofereceram para te assumir, aconselhamento de homens, a parte da libertação, a parte de ensino, e depois, né, que culminou, né, chegou ao topo com assumir a igreja, pastorear a igreja, tu seguiu um processo, né? Sim. E esse, digamos assim, para aqueles que entram na igreja e já almejam o episcopado, muitas vezes eles não querem esse processo, né? Só que eles não sabem que se hoje tu é um pastor consolidado, e eu falo consolidado no sentido de que agora eu tenho material para aconselhar uma pessoa, para trazer uma palavra, uma direção, é porque tu respeitou o processo, né? Sim. Então, o processo é muito importante, né, nesse ponto, né? Eu costumo dizer até para as pessoas assim, né, que se tu vai ver um cara que é medalhista olímpico, por exemplo, tu vê o louro do cara lá, né? O medalhista olímpico. Eu queria ser um nadador, eu queria ser não com esse corpo que tem que fazer um esforço maior, mas eu quero dizer, né, que o cara às vezes vê alguém chegar, né, num lugar, numa posição, e tu pensa, cara, como eu queria estar ali também. Sim. Mas aí tu vai escutar o processo dos caras. Os caras abdicam de família, 1, 2, 3 festa meses. No final de ano, comida alimentação, horas de sono. Os caras têm uma vida para chegar àquela medalha, né? Sim. Então, às vezes, o que eu vejo dentro da igreja, para episcopado ou para qualquer área. Aí eu quero estar lá, mas não quer viver um processo para estar lá, né? Sim. Não quer fazer aquilo. Eu não gosto nem de dizer o pagar o preço, né? Eu acho que é o processo natural de evolução, desenvolvimento. Ninguém decide assim, eu quero ser médico, chega na Unicinos, me dá o meu canudo. Não, tu tem que fazer. Me dê uma pessoa em cirurgia. Não. Sim. Né? Tu precisa fazer o caminho de estudar, o caminho de se preparar e daqui a 5, 6, 7, dependendo de quanto tu pode investir, 10 anos. E entender que também os processos são diferentes para cada um. Sim, cada um há um trabalhar. Há um trabalhar. Então... a Bíblia classificava um de Apolo, um de tal, ou seja, porque cada um tinha uma área específica. Exatamente. Então, se cada um tinha uma área específica, um modo de trabalhar, o processo foi diferente. Foi diferente para cada um. Foi bem diferente, né? Dani, se você pudesse relatar assim, um momento, uma situação desafiadora, ou não, né, que te marcou nessa caminhada de fé, incluindo tua conversão, incluindo o teu pastorado, qual seria esse momento? Um momento assim que impactou, que reafirmou, ou que fez eu me voltar mais a Deus? Enfim, um momento. Eu vou dizer 2. Pode ser 2? Pode ser. Pode ser. Até interessa, né? Cara, eu acho que a conversão em si, porque ela me impactou de uma forma que surpreendeu até a mim mesmo, entendeu? Porque eu era o cara que dizia assim, não... Eu me lembro assim, uma vez a minha irmã já era cristã, tava eu, a minha esposa e ela no banco de trás. E ela assim, meu apelido pra ela é gordo, né? Ela disse, por que será? Não entendo. Não sei, as pessoas botam no apelido do nada, né? Não consigo compreender. Rodrigo Rindla. E aí ela disse assim, gordo, eu posso te dizer uma coisa? E aí eu sabia que ela ia vir com uma palavra de Deus. Sim. Eu disse assim, ó, se for de Deus, se for essas coisas do teu Deus aí, eu vou parar o carro e tu vai descer. Cara, eu era muito ignorante, eu era assim mesmo, eu parava e fazia descer. Sim. E aí ela pegou e ficou quieta. Então eu era esse tipo de gente, assim, sabe? Cara, igreja, que igreja? Não sei o quê, sabe? Sim. Tanto que as estratégias que a minha família usava pra
me levar na igreja não era assim, vamos lá no culto, era, eu vou dançar, tu não quer ir lá me ver dançar, sabe? Eu acho que era para desassociar na minha mente. A palavra igreja. Isso. E aí, então, eu acho que a minha conversão é um impacto, assim, na minha vida, e ela mudou a minha vida, mudou minha casa, mudou minha família, mudou meu casamento, mudou a minha pessoa como um ser. E eu acho que quando chega o pastoreio também, foi um desafio, porque eu era um líder de 7, 8 pessoas, né? Que, querendo ou não, eles têm o mesmo objetivo, que é ali a banda dar certo, é tu levar o melhor que tu consegue ali em louvor, em adoração para a igreja, ao Senhor em primeiro plano, mas a gente sabe que é um serviço para a igreja, né? É o serviço para a igreja, conduz a igreja. Conduz a igreja. Então é um então, serviço. assim, todos estão no mesmo norte. Quando tu vai pro pastoreio, eu cheguei com aquela mentalidade, não, é fácil, né? Sim. Porque eu tô acostumado com a banda e tal. Já sei lidar com pessoas. Só que tu vai para uma gama muito maior. Um quer uma coisa, o outro quer outra. Um tá voando e querendo as coisas de Deus, um não quer tanto. Não quer tanto. Só que ele te exige algo muito mais do que o outro. Sim. E aí foi onde eu me deparei com uma realidade, sim, que a igreja ela é muito diferente. Sim, sim. Né? Então, eu lembro que no começo eu dei uma sofrida, assim, até por querer abraçar problemas que não eram meus, né? Sim. Eu até aprender que o pastor ele auxilia no processo. Sim, e não pega o problema e traz para dentro da vida dele. Sim. Porque senão até atrapalha a vida pessoal, né? Exatamente. E aí tu me atrapalhou, assim. Eu tive até uma crise de ansiedade, assim. Sim, porque é que o instinto do ser humano é o de querer ajudar. Só que existem pessoas que vê no outro, é um pastor, eles acham que o pastor tem que resolver o problema deles. Ou seja, caminhar por eles, não caminhar junto com eles, caminhar por eles. Por eles. E aí o que acontece? Só que aí há uma transferência. E aí o pastor pega 5, 10, 20 problemas, não suporta. Não tem como. Não tem como. E foi o meu erro, assim. E aí ali, eu lembro que eu tive uma crise de ansiedade, assim, um dia sozinho dentro da igreja, eu achei que eu ia infartar, né? Sim. Eu disse, meu Deus do céu, né? O que é isso? E um pouco daquela mentalidade, como assim, né? Eu, crente, tendo crise de ansiedade. Sim. Né? Que depois tu vai aprendendo que é algo natural do teu corpo, nervoso, do sistema nervoso. Então aí eu fui para um período de oração e jejum, né? Dentro da igreja, assim. Jejuei e orei por aquilo, para Deus me libertar daquilo, me livrar. E realmente me livrou, né? Não precisei de acompanhamento médico nem nada. E não tô dizendo que não precisa, né? Sim. Foi o meu processo. Sim. Né? E aí foi onde Deus me ministrou, né? Deus trouxe ao meu coração, assim, tu tá pegando a carga. E aí eu me lembro que o texto que eu li é que a gente deve ajudar uns aos outros a levar os seus fardos. Sim. Auxiliar, né? Não pegar pra si o fardo. Levar sozinho. Então, ali eu entendi. E ali me abriu a visão, cara, não, a igreja ela é muito diferente do que tu liderar um grupo específico que tem todos o mesmo objetivo. Sim, né? Todos estão ali para fazer o louvor. Todos estão ali na mesma visão, né? Sim. E a igreja tu vai tentar alinhar todos na visão do ministério que tu está, né? Sim. Óbvio. Mas que tu tá à frente, no caso. Sim. Mas não adianta, uns querem... Uns querem exercer função de liderança, e é uma das coisas que o pastor mais quer, né? Ter pessoas que estão junto contigo. Tu precisa. Não, eu toco aqui. Outros que estão ali e... querem ir no domingo e tá tudo certo. Frequentar. E aí tu quer... só que tu se preocupa com esses. Exatamente. E aí tu quer conduzir... vários níveis, né, dentro da igreja. É muito diferente. São seres humanos. É um eletrocardiograma. Assim. Tem uns que estão lá, tem outros que estão aqui. Não, tem alguns que estão até à frente, tipo assim. Não, assim assado e tal, querem acelerar muitas coisas. Aí tu tem que frear e os outros tu tem que chutar, né? Vamos, cara. É assim, e aí foi onde... Então eu vejo esses dois marcos, assim, a minha conversão que me surpreendeu e o pastoreio em si, o que me mostrou uma realidade diferente daquilo que eu achava que era, né? Sim. Então, eu sempre gosto, assim, de dizer que, cara, para saber o que é um pastoreio, porque sempre tem, né, quem acha que tem que fazer assim, tem que fazer assado,
só estando na posição de pastoreio para entender como é que é. A teoria é muito bom, Muito mas fácil. ela vai até ali, ela não chega no 100%. Não. Quando eu comecei a pastorear definitivo uma igreja, né? Aí tinha uns cursinhos de internet, tinha um pastor lá, tão importante, eu esqueci o nome dele, mas ele é tri famoso no Instagram. E eu fui fazer o curso e a primeira aula dizia o seguinte, assim, esse curso de internet. Vamos lá gastar dinheiro. Aí dizia assim, você que é pastor novo, deixa eu te ensinar uma coisa pra vocês. Alguém vai te decepcionar. E eu no início, assim, eu pensei assim, não, tá louco? Como? Comigo não vai acontecer. Não. E aí, tipo assim, só que aquilo com o tempo foi me ajudando. Claro, eu cito o exemplo de decepcionar no sentido de que no caminhar do pastoreio, nesse caminhar, pra tu se preocupar, claro, com as pessoas, mas o teu foco é a cruz, né? Se preocupar com a cruz, porque ali no caminho vão te magoar, vão te ferir, mas se tu levar por isso, tu não vai chegar no caminho. E aquilo lá pra mim foi muito... Me contribuiu um monte, tendo aquela ciência. Graças a Deus, ainda ninguém me magoou, né? Mas enfim, há um policiamento e um ensino, né? E até é importante pra gente entender que o foco é a cruz, a Jesus. Cruz, né? E eu sei que tem pessoas que, como a gente é ser humano, eu sei que tem pessoas que gostam da gente e tem pessoas que não gostam da gente, né? Aí eu falo não questão pessoal, muita questão do falar. Sim. E então, né, cada um tem um ritmo, mas o que importa é o objetivo, né? O falar de Jesus, né? Exatamente. Não preciso me amar. Amo aquilo que eu carrego. Tipo, exatamente. Assim, né? Ama Jesus, né? Tipo, o próprio Jesus dizia, né? Olha para os fariseus, não fazem o que eles fazem, mas façam o que eles dizem, né? Sim. Então, claro, ninguém tá se colocando numa posição de fariseu, mas olhando assim é a mesma coisa. De repente não gosto do estilo que eu prego, não gosto do estilo que eu conduzo alguma coisa. Sim. Mas olha para a mensagem que eu tô, né? Ou que nós, né, vamos dizer assim, né? No ramo, eu acho interessante, tanto no ramo jornalístico, até no ramo do direito, tem o ad hominem, né? Quando você perde a discussão, se acusa a pessoa. Sim. Né? Perdi a discussão do argumento. Mas quem é você? Que não sei o que lá. E começa até a levantar o currículo. No jornalismo a gente vê isso, né? Em eleição, a pessoa trouxe uma proposta assim, mas quem tá trazendo a proposta? Começa já tá com o pessoal, o ad hominem, né? Leva pro pessoal. E eu tinha essa visão muito de atacar de homem, até que Deus foi trabalhando, entender, tipo assim, não é a pessoa, é aquilo que a pessoa tá falando. Exatamente. Né? Porque o que eu tinha um preconceito, pessoas falando de prosperidade morando de aluguel. Tipo assim, eu tinha um preconceito, mas quem é essa pessoa? Como vai me ensinar? Como ensinar prosperidade se mora de aluguel? Como vai ensinar a ser isso, assim, assado? Aí eu comecei a pensar assim, não, mas eu tô sendo ad hominem. Eu tô olhando um lado errado. Eu tenho que olhar pra mensagem. Ou qual que é a mensagem que ele tá dizendo? A mensagem que ele tá dizendo é um Cristo. A mensagem que tá dizendo é ciência assada. Cara, eu dei um exemplo de prosperidade, mas tem inúmeros. Paulo fala, né? Julgue a profecia e não julgue o profeta. Sim. É um exemplo claro de que não personifique aquilo, né? Sim. Olha para aquilo que tá dito, né? Faz boas novas. E é interessante isso. Outra pergunta, assim, que agora, né, eu já até trouxe um ponto assim, na sua vida ministerial, até agora, você já teve, assim, alguma decepção? Já. Mas uma assim que, eu não contava com essa, não precisa, né, só o nome e o CPF. Só. Tem, né, tem. Tem até... Às vezes não com pessoas, às vezes com situações. Sim, teve. Hoje eu estou, né, pastoreando uma igreja na qual eu sou o pastor-presidente. Sim. Porque, né, no ministério que eu estava, houve uma decepção. Então, sim. Então eu acabei saindo, né, daquela situação. Não carrego mágoa, não carrego nada. Sim. Tudo certo. Por causa disso, é a missão e cada um mais dentro daquele ambiente, para mim, já não... Sim. Mas eu tenho uma coisa assim, eu procuro estar sempre com o meu coração curado, cara. Eu sou uma pessoa que não guardo, né? Faço aquilo que Hebreus lá diz, né? Que a gente não deve deixar uma raiz de amargura entrar no nosso coração. Então, eu não levo nada pro lado pessoal. Sim. Eu consigo compreender que
que o ser humano ele é falho, que o ser humano ele pode Sim. me decepcionar, que eu posso decepcionar alguém, Sim. porque a decepção vem da expectativa, né? Então, assim, a expectativa, às vezes pode botar uma expectativa em mim da qual eu não consigo alcançar, né? Sim. Então eu vou te decepcionar. Sim. Claro, existem outros tipos de decepções que são erros que todo mundo sabe que é erro, enfim. Sim. Mas tive já decepções, mas é isso que nós vimos conversando, cara. O meu alvo é Cristo. Então, assim, eu não deixo nenhuma decepção me parar. Por mais que às vezes possa vir um pensamento, tem que largar tudo, tem. Isso eu que é até natural. chegar nesse ponto, por exemplo, a enchente, né? A enchente atingiu o trabalho da tua esposa, Sim. a tua casa E a igreja. né? E às vezes vai ao lado Quase humano. nada. Vai, tipo assim, essa igreja foi, né? Enfim, mas graças a Deus minha casa do outro lado da cidade, não tem perigo. O trabalho também não influenciou. Sim. Mas digamos a tua experiência, né? Há um lado humano de dizer assim, Deus, tá de brincadeira comigo. Mas isso aqui é prova, isso aqui é um provão. Mas como foi assim? Claro que a gente sempre tem a fé em Deus. Não, Deus, tu me deu, tu vai me dar de volta. Eu sou um cara que eu procuro ler muito, muito a Bíblia, assim. Sim. Pra entender o mais possível que a gente consiga Deus, né? Sim. Então, assim, eu sinceramente, nenhum momento eu me revoltei. Nenhum momento eu fiquei, por quê? E eu não achava nem justo eu perguntar por quê, porque eram milhares de habitantes da cidade. Sim. Metade da cidade, né? Então não era uma coisa específica. Exclusiva. Cara, o que eu vou te dizer assim, ó. A gente encontrou um conforto naquilo que a gente acredita e que a gente até prega muito, cara. É na comunhão dos irmãos. A nossa igreja se abraçou, sabe? A comunidade, que eu quero dizer. Porque a igreja não é a placa, né? A igreja são as pessoas que formam aquilo, né? Então, assim, a comunidade se abraçou. E a gente foi muito amparado por familiares também. Fui para casa do meu sobrinho em Portão. Mas a igreja, ela não parou. A gente continuou se encontrar. Tem casa seca lá, vamos fazer um culto lá, né? Nós fazíamos encontros caseiros. Teve irmãos que abriram a casa deles para fazer o QG da igreja. A gente recebeu os donativos, recebeu roupa, recebeu... Cara, veio coisa de tudo quanto é lugar, né? Sim. E a gente se envolveu naquele trabalho e a gente continuou monitorando o pessoal da igreja. A igreja continuou se abraçando, vinha pessoas para essa casa, um ajudar os outros. Então, assim... A enchente ela não foi impactante a ponto de eu ficar, porque a gente teve essa comunhão, né? Essa comunhão. Uniram forças. Unimos forças. E aí quando as águas baixaram, a gente também, né? Não da maneira que a gente gostaria que todos entendessem a necessidade, mas a gente sabe que não é assim. A gente fechou um grupo ali. E esse grupo foi se ajudando. Vamos todo mundo para casa do fulano. E aí ajudava naquela casa. Fazer os mutirão de limpeza. Isso, agora amanhã é na casa do outro. E aí na igreja buscava os voluntários. E foi um processo de... Então, assim, em todo o tempo eu vi o cuidado de Deus, né? A parte financeira foi extremamente afetada, porque o nosso ganha-pão principal é o salão, né? Sim. E ali também não podia trabalhar, e a gente vai vendo a conta baixar, mas, cara, Deus foi surpreendente também. Pessoas que eu nem imaginava, nem sonhava, chegaram. Acontece, né? Caiu um pix assim de, o que tá acontecendo? Que é isso? Né? Então, assim, a experiência ela foi impactante, mas eu acho que ela também foi produtiva na fé. Daquilo que às vezes que a gente lê na Bíblia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Coisas que a gente lê, às vezes a gente não vivencia, né? Porque a gente tá vendo... Eu particularmente, vi na enchente a palavra se revelar realmente, se cumprir na vida da nossa comunidade. Então, o que me alegra é de também, quando voltar, a gente vê assim, que... Não vou dizer que 100%, mas 98% da igreja está lá consolidada. Pessoas continuaram firmes no evangelho. Porque eu vejo que daí então todas estão firmadas numa palavra. Não foi mais, esse pastor, aconteceu tudo isso, eu não quero mais saber. Teve mas uma parcela muito, muito pequena. Né? Que é normal. Normal.
normal. Sim. Como nós vínhamos falando, né? Sim. A igreja, ela é um monte de gente diferente com os objetivos diferentes. Sim. Sim. Bem, Dani, agora a gente tem o quadro, né? Tu conhece bem? Que é o Passo para o Aperta-Mão. Fico feliz em falar isso, né? Eu conheço bem o quadro. É o primeiro. É o único, né? Fica a dica pros outros convidados que vieram. Dá uma olhada antes. E próximos assistirem essa parte aí. O cara faz com todo carinho e tal, as pessoas não estão nem aí. Não, capaz estão sim, estão sim. Não, se tiverem, vocês iam assistir, né? O melhor foi o Tom não saber, né? Não, o Tom foi demais, né? Então, Abraço, Tom. Abraço, Tom. abraço, Tom. Não, no primeiro podcast eu falei de worship. Uhum. E aí, levantei minhas ponderações, né? Tipo assim, o worship é muito vertical, precisa do louvor horizontal, né? Do caminhar. E aí, só que daí eu falei do Tom, que o Tom faz o louvor lá na igreja, e ele faz 99,9 worship, né? E aí eu falo assim, meu, vamos mudar, né? Daí ele ainda não tá sucinto a mudança. Uma vez eu falei assim, ô Tom, faz o seguinte, que ele tava fazendo louvor, bota uma caixinha de pergunta pro pessoal pedir o louvor, né? Todo mundo pediu louvor. Aí acho que veio o teu membro lá, o Magdiel, e botou assim, meu, eu não conheço essa música. Ele pediu uma do Jair Pires. Igreja Velha, ou... mas também... Aí ele vem assim, eu não conheço esse louvor. Assim, não, mas escuta, é bem legal. Eu conheço meu pai, escutava Jair Pires o dia inteiro, né? Aí ele, não sei o que lá, assim, meu, é uma oportunidade de tu evoluir, né? Mas ele não gostou muito, não fez Jair Pires, né? Conhece o Jair Pires, né? Mais ou menos. Então só eu que sou velho aqui. Eu também não conheço. De idade, né? Um que o outro. Tem um louvor que fala assim, que fala do cristão, de hoje em dia até, que ele diz assim, é uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tipo assim, daí fala, essa é a vida do homem sem Deus, né? Pobre, miserável, sou anda em pecado. Barril louvor. Mas eu canto, o cara canta isso na igreja que toma um processo. Canta na igreja é processado. Como vai mudando, né? mudando, né? Os tempos vão mudando. Imagina, canta isso na igreja. Se não mandar mensagem, às vezes os caras... se o cara não mandar o WhatsApp... Mas se mandar bom dia no grupo e tu não botar um amenzinho... pastor, senti de Deus trocar de igreja. Imagina cantar... Não, ainda quando fala trocar de igreja, glória a Deus. Eu falo, amém. Pra ver as pessoas que não querem abandonar a fé. Sim, abandonar a fé. Mas por quê? Ou aquela pessoa que não tem justificativa. Pastor, não sei o que ela... Tá, mas por quê? Ela não sabe por quê. Só quero sair. Tomar guarda só. Acontece. Bem, então tem aí o quadro, né? Passo para o aperta-mão, né? Que é uma ilustração, né? Tá vindo a pessoa, o tema, ou a situação, enfim. E aí você tem a opção de passar, né? No sentido de ignorar. Parar, no sentido de não apoio, mas também não discordo. Posição neutra. Uhum. Politicamente é o centrão. E aí e o aperta-mão de concordância, né? Teve um convidado que falou assim, eu tiro o chapéu e coloco o chapéu, né? Que nem do Raul Gil. Deu sim, só que tem um ponto a mais, né? Que é a neutralidade, né? Mas enfim, é um modo suave de dizer ignoro, não quero, não aceito. Ou não tenho muito o que falar, não apoio, mas também não discordo. E eu concordo, né? De fato, né? A gente colocou algumas coisas aqui pra discutir, mas são... Como a gente fica stalkeando os convidados, antes de virem, é tudo relacionado ao convidado em si, né? E, na verdade, a maioria dos que eu trouxe foram tudo situações onde os convidados apertavam a mão, né? Mas é tri porque você viu como um ponto de gancho para a gente discutir, né? Certos pontos. Vamos lá pro primeiro, Rodrigo. Primeiro, um filme, né? O Movimento de Jesus, né? Uhum. Um filme que veio muito intrigado com o movimento hippie, né? E com suas, né, proporções, né? Sem a maconha, né? Mas que trouxeram um modo de pensar, né? Ou atingir um público que talvez era ignorado as igrejas mais tradicionais, né? Eu não me lembro certo ano que estava passando esse filme, mas as igrejas tradicionais, elas tinham essas restrições, né? Das pessoas, mas eu quero adorar a Deus assim. Mas as igrejas norte-americanas, né? E não, mas tem que vir no domingo de terninho, gravata. Sim.
e tudo mais, mas tinha aquele outro que queria de chinelo, que queria estar cultuando a Deus, né? E esse aí foi um movimento que foi acolhido por um pastor que aparentava ser daqueles, né, ultraconservador. Sim, que mudou, né? Que mudou seu pensar a partir do testemunho desses jovens, né? Dessa parcela de uma sociedade que, dependendo de algumas igrejas tradicionais, não iria atingir, né? Sim. Tu assistiu, né? Acho que uma vez fez um comentário, até fez um story indicando, né? Sim, acho que quando tu fez indicando, daí que eu assisti. Ah, tá. Um mês depois, 2 meses, eu disse, a gente levou pros jovens lá da igreja também. Ah, tri. Cara, eu aperto a mão, né? Sim. Porque eu tenho um pensamento de que o próprio Cristo diz assim, né? Aqueles que não são contra mim, sim, são por mim. Sim. Então acho que tudo aquilo que é feito para levar as pessoas a Jesus é válido, né? E eu vejo que realmente, às vezes a religião, ela atrapalha de alcançar pessoas. Sim. Ela limita, né? Ela tá dizendo, não, pra tu frequentar aqui, tu precisa ser esse tipo de pessoa. Pré-requisitos, né? A Suelen, a minha esposa, ela tem um exemplo, eles tinham o grupo de teatro da igreja. Sim. E tinha uma peça lá que o líder fazia, que era o leilão de uma alma, né? Então, tinham vários personagens e Satanás ia meio que leiloando a alma deles. Aí tinha o bêbado, e ela era a fama. Então, ela ia caracterizada com uma roupa bem chique, com brincos, bem maquiada, enfim. Sim. E eles foram apresentar numa igreja mais tradicional, cara. E ela sentou no banco, porque era uma surpresa para a igreja, né? Sim. Então todos os personagens ficavam sentados no meio do povo. E conforme ele ia fazendo lá, as pessoas iam levantando, né? Sim. E ela se sentou num banco e as mulheres que estavam lá do banco saíram e deixaram ela sozinha no banco. Que pecadoras. Então, assim, claro, ela estava ali convertida, indo apresentar uma peça de teatro. Mas se ela fosse uma caracterizada. E se ela fosse uma pessoa com esse estilo de vida, que chegou ali desesperada, pensando, eu vou me matar, mas aqui encontrei uma igreja, eu vou parar e vou entrar. Sim. É a minha última esperança. Será que ela ficaria sentada ainda nessa igreja? Não, se levantar... Tem outros exemplos, né? Já uma pessoa, a minha irmã, na época, foi também não avisaram ela que era de uma igreja tradicional, foi com uma calça numa vigília. Mesma coisa, isolaram ela num canto e o cara feio, apontamento e comentário. Sempre tem uma que vem e faz um comentário. Então, assim, eu respeito, né? Cara, eu acho que cada um faz da sua forma, se vai chegar até Deus, mas o que me incomoda é quando tu quer impor ao outro aquilo que... Então eu vejo que esse filme, ele mostra que tu quebrando algumas coisas, tu alcança muitas pessoas. Sim. Né? Porque tu leva o evangelho. Muito a gente chama os dogmas das igrejas, né? Tipo assim, os costumes, elas devem ser inseridas pós, né? Mas como pré-requisito, ainda mais para alguém que está chegando e precisando, ela só quer ouvir Jesus, é uma alma sedenta, né? Tipo a igreja precisa abraçar essa pessoa. Precisa abraçar. E esse filme mostra muito isso, né? Sim. Esse filme mostra muito isso. Uma igreja do banco, assim, aos sujos estão ali, eu sou o limpo, eu quero o perfeito aqui. E aí a oração lá, né? Qual é a oração que é ouvida, né? O publicano que diz, eu sou um pecador, Senhor, me ajuda, ou o fariseu, o jejum, eu sou santo. Qual está o justificado, Jesus diz, né? Então, eu aperto a mão porque eu vejo que a igreja precisa quebrar barreiras para alcançar pessoas. É só olhar Paulo, né? Eu me fiz de grego para com os gregos. Eu me fiz de romano para com os romanos, né? De judeu para com os judeus. Aí tu olha assim, para que o evangelho fosse pregado, né? Aí tu pensar assim, ele foi um camaleão, né? Foi se misturando, mas a ideia era o evangelho ser pregado. Exatamente. E aí Jesus ser anunciado, né? Então, a gente tem hoje, né? Como existem inúmeras igrejas sendo plantadas, e essas igrejas que estão sendo plantadas hoje, é tudo a partir de uma quebra de paradigma, né? Exatamente. Porque uma igreja que é plantada hoje, ela veio de uma nova visão, ou de um entendimento, de fato, ouso dizer, do evangelho, de uma igreja conservadora, muitas vezes, né? Muitas vezes. E aí eu falo assim, mas as igrejas conservadoras são más? Não.
Não. E eu acho que há necessidade de uma igreja conservadora, porque existem pessoas que precisam da igreja conservadora. Eu também concordo. Porém, a abordagem tem que ser avaliada, né? Avaliada. Eu acho que os costumes, os dogmas é pós. Pré é algo, tipo assim, imagine Jesus vendo a mulher do poço, a samaritana. Ou um judeu conversar com a samaritana, Deus o livre. Deus o livre. Não pode. E aí olha o que houve, né? Todo o conceito, né? Então é interessante. E esse filme, né, mostra, né? Mostra muito isso. E é muito interessante isso, né? Mostra muito isso. E daí tu vai ver, é uma igreja que tá viva até hoje com milhares de membros. Sim. Depois veio o movimento Vineyard, né? Sim. E aí, mano, o Vineyard mesmo dos louvores. Eu também. Né? E o movimento espalhou pro mundo todo, né? Então, tipo, é interessante. E graças a Deus que teve um senhorzinho com a cara de conservador, mas, né? Que enxergou, né? Enxergou. Entendeu, e desafiou a própria membresia. Não. Sim, perdeu. Esses aqui também são maus. E isso faz parte, né? Isso, o cara que quer fazer algo diferente, ele vai entender que alguns não vão aceitar. É que nem até a frase que agradar todo mundo é uma utopia. É uma utopia. Não existe. Não existe. Não vai agradar todo mundo. Então, se você conscientizar de que não, isso que eu tô fazendo é o certo, mesmo que venha desagradar, não sei quantas pessoas, não faz parte. Faz parte, né? Então, aperta a mão, filme Movimento de Jesus. Vamos para outro ponto. Acho que outro ponto a gente sempre tem que trazer, né? Ficou muito mal a foto, mas é religião e política. Sim. Aqui é interessante o modo que eu botei, ó. Passo para o aperta a mão. Política na igreja. Por que eu botei política na igreja? Porque existe a questão de igreja na política. Eu acho que, né, claro. Não, vamos ouvir tua opinião primeiro, depois o convidado é ele, não é eu, né? Não, mas é que se não o Faustão do podcast. Quer contextualizar o que é a política? Só o modo que eu escrevi. O política na igreja. Porque o que acontece? Igreja na política, eu acho interessante. A igreja tem que ser ativa. Os membros têm que participar, né? Participar não um cargo eletivo, muitas vezes, mas na democracia, votar, opinar, entender. Isso aqui, eu não concordo, isso aqui, esse candidato fere princípios da minha fé, então eu tenho que me impor e tomar uma posição dentro da urna, votando. Mas existe o outro meio, que é a política na igreja. E aqui, tipo, aí que eu levanto muito minha crítica, principalmente com o movimento que veio acontecer de presidente, onde a igreja, dentro do templo, né? Pregou. Mito dentro do... Eu disse, não, calma aí. Se é Jesus, tem que ser pregado aqui, não outras coisas. E aí, tipo assim, é o oposto. E eu acho interessante, tem o pastor Anderson Silva, que ele faz uma crítica, que a igreja transferiu aquilo que era a responsabilidade dela, de cuidar dos órfãos, das viúvas, de estar ativo na comunidade, para o político. Né? Acha, não, o político vai terminar com a pobreza. A gente sabe que o caos tem que acontecer para Jesus vir, né? Exatamente. Mas dentro desse período, a igreja deve implantar o reino de Deus. E aí, então, é a função da igreja. Não terceirizar para um político, achando que por movimentos políticos ele vai fazer com que o reino de Deus seja implantado. Então, é mais... Política mais na igreja eu passo. Né? Eu sou alguém que não concorda com a política na igreja. Inclusive agora nas eleições para a prefeitura, né? Alguns candidatos vieram me procurar. Sim. Posso ir com fulano de tal. Aí tu receber uma oração. Pode vir, a igreja pode vir, a igreja está aberta. E aí, ao final do culto, como eu faço com todo mundo, vocês ficam na fila ali, eu oro com vocês, se vocês querem uma oração. Mas eu entendi que ele queria que eu parasse o culto, dissesse. Saudasse. E eu já... E no começo falei, não, cara, eu não abro a igreja pra vir político, pra botar político no altar, não falo de política dentro da minha igreja. Sim. Por quê? Pela visão do evangelismo, tá? Se o cara... Vamos dar um exemplo. O Rodrigo tem um familiar lá que é extrema esquerda. Mas é familiar do cara. É amigo, é irmão do cara. Aí o Rodrigo leva o familiar para ouvir de Jesus, para salvar ele da drogadição, do vício, né? Sim. Da vida, enfim. Sim. E o cara tá lá. Daí eu vou lá e tô falando de política. Não tô falando de Jesus. Esse cara vai voltar? Não. Provavelmente não. Então, vamos lá na minha igreja. O cara vai dizer, não quero.
Eu fui lá para apanhar, eu fui lá para escutar coisa que... Né? Então, eu não trago política para dentro da igreja e não concordo. Por quê? Porque quando tu vai ver lá também na palavra, né? Jesus e Pedro estão caminhando, aí tinha que pagar um pedágio. Sim. Pedro diz, tu acha justo pagar? Nós judeus pagar para os romanos? Sim. Jesus disse para ele, Pedro, vai lá na boca do peixe, pega para que nós não o escandalizemos. Sim. Então eu não consigo ver assim essa militância da igreja dentro da política. Concordo que tem que ter cristãos, né? A igreja na política, como tu falou. Sim. Pessoas que realmente são chamadas para aquilo e a igreja pode apoiá-las e pode, mas eu não acho legal trazer isso para o público, para o púlpito, por causa do amor, né? Porque sim, cara, eu não quero saber se o cara é petista, se o cara é gremista. É a alma. Se o cara é a alma dele. Eu quero saber da vida dele mudada. Ele vai ser meu irmão igual. Sim. Então, nesse quesito eu passo. Não concordo, né? Vi também vídeos de pastores dizendo assim, você que agora é do PT, levante e vai saindo de um em um na época da eleição presidencial, porque agora nós vamos servir a ceia. Uau! Quer dizer que então a política ela tá acima do corpo do Senhor, né? Sim. O arrependimento ficou abaixo da tua posição. Sim. Porque eu acho assim, ó, tu tem que ensinar o evangelho, porque o evangelho vai mostrar pra pessoa. Isso aí. Eu não preciso defender direita e esquerda. Não. Né? Claro que a gente tem o nosso lado, enfim. E todo mundo que me conhece sabe o meu lado. Mas eu olho assim, uma vez o Rodrigo disse assim, cara, tu olha pro evangelho. E aí tu olha pro político e A ou B. Aquele que tá mais próximo do evangelho é isso aí. Eu não preciso dizer A ou B. Eu só digo, leia o evangelho. Estude o evangelho. As boas novas. Claro. As novas é a palavra de Deus como um todo, né? A Bíblia. Pratique isso. E aí tu toma a decisão. Eu não preciso dizer... Teu próprio espírito vai te convencer do caminho melhor, né? Então, não precisa alguém disser literalmente. Né? E não precisa idolatrar ninguém, porque eu acho que ninguém é... Não, ninguém é e se tu olhar politicamente, nenhuma dos lados políticos vai se enquadrar totalmente no evangelho. Vai ter pontos que não vai fechar. Que vai divergir. Porque o evangelho é perfeito. Sim. Então eu vejo isso. A igreja é evangélica. É alma, né? Isso é uma coisa dessa terra. Sim. Céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. Então quer dizer, isso uma hora vai acabar, mas a palavra do Senhor vai continuar. Vai ser eterno. E na opinião de vocês, sabendo que existe essa alienação política, vamos dizer assim, porque a gente vê chega a ser até uma idolatria, tanto esquerda, direita, centro, enfim, uma idolatria política. Na opinião de vocês, é por uma questão literalmente de falta de sabedoria, falta de leitura da palavra, né? Eu pergunto uma vez que a gente vê muitos líderes, né, levando isso para dentro da igreja. Sim. Eu acho que é um pouco, né, de falta de leitura da palavra, e eu acho que um pouco também de falta, como é que eu posso dizer assim, do medo de não estar incluso, né? O sistema vai te levando para aquilo. Toda igreja faz, todo mundo fala, então isso é o certo. E aí quando tu se posiciona contra, né? Então eu já vivi momentos assim que todo mundo tá falando de política e eu tô quieto. Cara, eu não concordo com nada disso. Sim. E as pessoas não concordarem comigo, e tá tudo certo, faz parte. Sim. Então eu vejo que às vezes é o medo da exclusão. Não, nós temos que estar todo mundo aqui, porque todas as igrejas estão. Então eu acho que tem os dois lados, né? Eu acho que tem o lado, não, mas se tá todo mundo fazendo, se o fulano, vamos citar um nome aqui, né? Se o Silas Malafaia tá fazendo, nossa, então tá tudo certo, nós temos que ir por esse caminho. Sim. É o efeito rebanho. É, isso. E na verdade, o único pastor que nós temos que seguir é Cristo, né? Cristo. Então, somos rebanho, mas de Cristo. E na verdade, foi aonde que lá em 2018, logo eu tinha sido ordenado pastor em junho. Daí as eleições em outubro, né? Setembro, outubro. E aí começou, né, cara? Mas eu não tenho essa visão. E eu comecei a ler a Bíblia. Sim. Eu digo, cara, mas Jesus nunca se posicionou politicamente, cara. Jesus nunca bateu nos romanos. Vamos tirar os romanos de lá. Não. Aí tu vai para Romanos 13, tu vai para outras palavras dizendo, ore, né? Então, cara, eu não vou entrar Jesus nessa. Aceitou, mesmo sendo Deus, ele aceitou
ser julgado pelos romanos, né? Exatamente. Tipo assim, quem condenou foi os judeus, mas os romanos que fizeram, né? Com Pilatos e tudo mais. Eu vi Jesus sempre levando o caminho do evangelho, o caminho ao Pai. Sim. Então, eu disse, cara, se Jesus não tá falando, não vai ser eu que vou falar. Sim. Querem ir por esse caminho, vão. A nossa, aí comecei a dizer dentro da igreja, nós não vamos falar de política, nós não vamos nos envolver, mas cheguei só. Aqui em Êxodo diz como se tem que escolher um candidato. Você tem que pensar, tu bota a igreja a pensar, né? Sim. Mas eu não vou decidir pela igreja. Sim. É complicado, porque nesse período, eu chorei muito nesse período. Porque, por exemplo, tive que aconselhar entre várias pessoas, porque às vezes tu é mais próximo de um, sim. E aí tu vê uns extremos e se tu tá vendo o erro, tu precisa apontar, né? Sim. Isso faz parte de amar também. Sim. E aí, conselhos do tipo assim, irmão, olha o vídeo que tu tá postando hoje, com palavras do tipo assim, se tu for esquerda, vamos dizer, extrema direita dizendo, né? Se tu me vê passando na rua, tu atravessa pro outro lado que eu não quero falar contigo, e não sei o quê. E aí esse cara posta o vídeo hoje, e aí até na situação foi o seguinte, dali a mais ou menos 30 dias, nós tínhamos um evento aqui na igreja. Eu falei, olha só, daqui a 30 dias... Tu postou esse vídeo hoje. Daqui a 30 dias tu vai dizer, oi gente, quero te convidar para um tempo de comunhão. É isso aí, cara. Não combina, né? Não combina. É literalmente o que Paulo ensina, a comunhão de luz. Eu via muito, sem tomar lado, né? Mas eu via muito cristãos assim, postar vídeo de mais um CPF cancelado. Aí eu, calma aí. Tá? Tipo assim, um cristão, tu conhece até. Aí eu disse, não, isso tá errado, cara. Como assim um cristão postar isso? E outra coisa, eu sempre faço uma analogia, né? Não defendendo A ou B, né? Todo mundo sabe o meu lado. Mas tipo assim, tu colocaria o maior perseguidor de você liderar a tua casa? Aí tu vai pensar assim, não. Você colocaria a pessoa que mais perseguiu e matou aquilo que você mais ama? Aí tu vai dizer assim, não. Jesus fez. Quando Jesus chamou Paulo, aí tipo assim, tá aqui, ó. E aí tipo assim, tal. Pô, claro, teve um processo de transformação, né? Então, a mesma coisa, tem um lado político, e eu acho que tem que comparar com o evangelho, e pronto. E aí não levar pra questão pessoal, porque eu penso assim, a nossa missão evangélica tá acima de qualquer coisa. Muito, cara. A alma da pessoa, o lado político da pessoa... Pouco importa, o que importa é eu resgatar. Cara, e eu sei que a partir desse processo a pessoa vai tomar uma posição. Eu conheço o pastor que a igreja dele acabou na eleição. Na eleição? Acabou a igreja. Ele teve que... Membros foram embora porque ele levou a política pra dentro e ele tá sem a igreja dele. Tá louco. Terceiro convidado, então, o Rodrigo antecipou. Passo para o aperta-mão. Eu vi que tu assistiu. Assistiu não, vai ter um filme dele agora, Vai ter um filme dele, O Discipulado, que é um livro de 39, acho que é o 1940, por aí que foi escrito. Não, acho que é, por aí. Ele faleceu em 45. Dieter Bonhoeffer, eu conheci ele na faculdade. Tipo, os luteranos, ele era um pastor luterano. E aí trazia muito, que ele trouxe uma visão do evangelho dentro do contexto de perseguição, né? Sim. Claro, ele tava lá como alemão, tinha o seu lado cidadão alemão, que às vezes tinha que baixar para Hitler, mas também tinha o seu modo, tanto que depois foi morto pelo próprio nazismo. Mas qual que é a tua opinião sobre... Claro que a gente conhece ele pelo livro, né? Eu até tenho a biografia dele lá, mas eu não li ainda, né? Eu li 2 livros dele, né? Vida em Comunhão e o Discipulado. Eu não me aprofundei na vida dele, né? Sim. Então, vamos dizer assim, pelo que eu li dele, eu aperto a mão. Sim. O que eu li dele me edificou. O Discipulado é maravilhoso. Sim, o Discipulado. Ele fala da graça barata, né? Sim, ele trabalha em todos os contextos. Eu tenho lá o livro. É muito bom. Aquilo te alimenta, assim. Então, e eu acho que um cara que é capaz de enfrentar o que enfrentou e não temer, cara, eu vejo ele como um mártir também, né? Sim. O cara defendeu uma posição contra o nazismo e pagou com a vida. Pagou com a vida. Aí eu sempre me pergunto, será que nós teremos essa coragem, né? Então, quando eu olho assim, Paulo, os apóstolos, um cara como esse, que defende
aquilo que é o cristianismo, Sim. a ponto de pagar com a sua vida, como o evangelho nos ensina. Sim. Como nós vivemos aqui no Brasil numa situação muito tranquila, né, cara? Sim. Que... Aqui no Brasil é fácil opinar a partir daqui. Então assim, eu aperto a mão, porque o que eu já li me abençoou. Sim. E pelo posicionamento, né, contra aquilo que foi uma das maiores atrocidades e tragédias da história da humanidade. E pagou isso com a própria vida. Então, sim. É o que eu conheço dele, né? Teria que ler a biografia e agora ver o filme para saber o quanto mais, assim, ele foi, né? Então... Como a gente estava falando antes, se a gente não passar por uma visão mais de homem, trabalhar apenas com aquilo que ele trouxe, que são os livros, né? Eu li só o Discipulado, uma das pessoas formidáveis, umas pessoas que revolucionou. Talvez alguns conservadores vão dizer, mas ele era luterano. Ele apoiava o batismo infantil. Mas daí, tipo assim, daí ele que vai responder por isso, não eu. Eu não sou advogado dele. Ele nem acusa. Então, tipo assim, por isso que, claro, não é minha função, mas do quadro, mas eu sempre apertaria a mão pro Bonhoeffer por tudo o que ele trouxe, o que ele pagou com a vida, o evangelho, que é fácil pregar hoje no Instagram, falar de amor de Deus e falar disso e daquilo. Mas tenta falar no âmbito nazista, né? Falou. Onde tem uma repreensão, realmente. Se hoje, nesse contexto que nós temos, que é muito mais livre que na época, as igrejas pararam de falar de céu, né? Tu viu que o céu parou? Não existe mais céu. Viu? Sério? Poucas igrejas falam. As pessoas não falam que... Tu escutar nas pregações na internet, pega os 10 top pregadores. Não falam de céu. Não falam de vida eterna. Não falo de vida após a morte. Fala de uma vida abençoada aqui, que eu creio também. Sim. Amém, glória a Deus. Faz Mas parte. o importante é a minha alma pós. Né? Pós, o dia que eu tombar aqui. Exatamente. Ou se Jesus vier no momento que a gente tiver. Destino eterno. Infelizmente, né? Porque não vende, né? Céu não vende. Porque ele diz assim, por que eu vou pensar no meu investimento se eu nem sei se eu vou chegar nos 60 anos? Como é que eu vou pensar nisso se eu nem sei se eu vou chegar nos 45, 50 anos? Eu costumo dizer lá na igreja, assim, que o nosso norte é a salvação, né? Sim. O que tem depois é benefício. Uma prosperidade, paz, não sei o quê. Mas o salário principal é a salvação. Sim. Aquilo porque eu tô no evangelho é a salvação. Sim. Interessante. Então, pela mensagem que ele trouxe, né? Aperta a mão. Acho que era o Bonhoeffer o último, né? Trouxe 3 hoje. Só 3. Os outros eram 5. 5? Não, teve... Não, tô brincando. Tô brincando. Então eu vou botar mais um aqui. Bota a fotinho daquele AP lá. Vamos ver os empados, ele vai se arrepender. Volta nos 3. É que a gente fala assim, tudo é bênção, né? Que nem Paulo fala assim, eu me glorio nas minhas tribulações. E as tribulações me produzem perseverança produz... Exatamente. Então, tipo assim, tudo que acontece na nossa vida, glória a Deus. Né? Sejam coisas boas, melhor ainda. Mas se acontecer alguma coisa... Porque é um ensino. Sabe que o cristão nunca sai perdendo, já viu? Tipo assim, é que nem eu fiquei pensando assim, ó. Claro, eu vou dar um pouquinho de Pablo Marçal aqui, né? Que vídeo. Pega o código, né? Teve um outro convidado, o Rodrigo, que meteu. Um amigo do Rodrigo. Quando teve a enchente, né? Eu falei assim, pessoal, se tu já conquistou isso uma vez, tu consegue conquistar isso 2 vezes. Tipo assim, muito mais rápido. Mas as pessoas perderam tudo. Tipo assim, em 2, 3 anos tu consegue alcançar aquilo que tu demorou 20 anos pra conquistar. Não sabemos como, né? Não. Tipo assim, e eu vejo hoje alguns eu falo a maioria dos que perderam tudo a enchente. Claro, teve a generosidade das pessoas, teve o acolhimento. Claro. Mas eu olho as pessoas trocaram de carro para um carro melhor, que o carro dele ficou debaixo da água. Eu vejo os móveis das pessoas que trocaram todos melhor, móveis novos. Que te tirou do nosso guarda-roupa. Porque o nosso guarda-roupa de 10 anos poderia aguentar mais 20. Sem problema algum. É mais de homem, né? Ainda mais de homem. O problema é que ficou 25 dias debaixo d'água, mas é detalhe, daí desmoronou. Daí o ser humano foi obrigado a trocar, né? Mas tu parar pra pensar e se tu examinar e tu olhar aquilo que tu conquistou pós-enchente,
parece assim, pô, aquilo que eu demorei 15 anos pra conquistar, parece que em 6 meses eu consegui. E aí, claro que é um processo, talvez precise de mais 1 ano, 2 anos. Sim. E então o que acontece? Porque a gente tá preparado pra atingir aquele nível, né? E eu vou dizer uma outra coisa, eu nem sei porque que eu cheguei nesse assunto. Nós temos eu não irmãos consigo aqui concluir. que disseram assim pra nós, assim, relato, assim, abre aspas. Os materiais que nós ganhamos, por conta de todo o movimento que houve e tal, eles disseram assim, ó, nós ganhamos, além de roupas e enfim, armário, fogão, micro-ondas, tem eletrodomésticos que a gente nunca teve em casa e produtos de excelente qualidade que a gente nunca pensou em comprar, a gente tem agora pós-enchente. Eu tenho irmãos lá usando tênisinho e abriguinho da Nike que nunca tinha comprado. Sim. Eu disse o porquê, né? Agora que eu entendi o porquê que eu dei esse exemplo. Não, porque a questão assim, ó, prova de que, tipo assim, tu consegue, porque Deus tá contigo. Sim. Né? Tipo assim, não, a tempestade vai passar, e aí vem que Paulo, né? Eu me glorio nas tribulações. Eu glorifico a Deus, porque por mais que humanamente tu pensa, o caos foi instaurado, eu preciso me reerguer, eu preciso me estruturar, os boletos estão chegando, tudo tá chegando, também tu consegue ver por outro lado um processo de aprendizagem que, olha, tô conseguindo vencer, tô conseguindo reconquistar, tô conseguindo, né? Então isso E o cara que entende, né? Que o evangelho, ele não te exime de passar por nada. Por nada. Né? E inclusive diz, né, lá a palavra que eu gosto muito de João 15, né, que ele é a videira e nós somos os ramos, e toda árvore, todo ramo que der fruto, ele vai podar. Cara, podar é cortar, e cortar é dor, né? Sim. Podar é um processo de dor. E necessário para quê? Para frutificar mais, para ficar mais vistoso e tal. Então, eu vejo que os processos de dor que a gente passa é para crescimento. Sim. A dor, ela é necessária. Necessária para crescer. Mesmo que a gente, não quer, mas não tem. Ninguém quer passar mais. Quando tu passa, tu pensa, isso aqui me fortaleceu. Isso me ensinou muita coisa. Me ensinou muita coisa. Eu fico pensando assim, pessoas que provavelmente foi no teu caso, não se importou que perdeu A ou B, mas perderam fotos. Tipo assim, eu vejo as pessoas falando de fotos, daí tu olha assim, mas é a coisa mais insignificante. Talvez tu nem abriu o teu álbum de foto por 10 anos. Mas no momento que tu perdeu... Agora não tem mais como ir lá olhar. A minha história. E aí, tipo, tu sente... eu vejo que a maioria das pessoas sentem foi isso. Foi o aprendizado, né? Que tem coisas que têm valor e tem coisas que têm preço. Tem um pastor aqui... esqueci o nome dele. Amigo do pastor Fernando, que ele perdeu a biblioteca dele, cara, que ele 30, ele é um senhor já, né? Sim. 30 anos e ele tinha coleção de Bíblia que ele comprou até fora do país, perdeu tudo. Ele disse que aquilo foi o que mais trouxe dor pra ele. Assim. Eu consegui voltar no sábado de manhã e tirar toda a minha biblioteca lá, né? Porque senão acho que eu ia estar também assim, minha biblioteca. Eu ia lamentar. Põe a geladeira, não, a minha biblioteca. São coisas que nos ensinam, né? Bem, Dani, chegamos ao fim, acho que já deu 1 hora aí, lá vai. Ao fim desse episódio, te agradeço demais pela disponibilidade, né? De tirar um tempo, né? Porque na correria, às vezes até tu arrumar um tempo na agenda, né? Sim. Mas tu conseguiu, né? Arrumar um tempo e pra nós foi um prazer ter você aqui com a gente. Cara, gostei demais, muito obrigado pela lembrança. Fiquei até assim, eu? Por quê? O Jonathan lembrou de mim. Não, fiquei muito, muito feliz, muito legal. Tava acompanhando já, né? Sim. E muito obrigado aí, foi um tempo legal. E também conheci o Rodrigo, que eu conhecia só de vista, assim, né? Sim. De ver em alguns lugares. Sim, muito bem, então. Obrigado, Dani. Deus abençoe. Vamos lá, daqui a um tempo a gente vai começar os temáticos. E aí a gente trazer temas, né? Não debate, né? Se falar de tema, né? Debate não. Não, debate não. Não. O pessoal nem ouviu aí. Ele diz: Deus abençoe todo mundo. Amém. Então tá, pessoal. Obrigado, Dani. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos vocês que ficaram até aqui com a gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. E nos siga lá no YouTube, @Roteiro Livre Podcast, e também no Instagram. E é isso aí. Valeu, Deus abençoe a todos. Até mais.